Olá, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza, gravado aqui nos estúdios da AltV. Meu entrevistado de hoje é o Rogério Menezes, ele é secretário adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Rogério, quais as principais atribuições da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo? A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo tem como principal atribuição levar o saneamento básico e levar o saneamento também entendido, saneamento ambiental. Quando a gente fala em saneamento básico, nós estamos falando de abastecer a população de água, coletar água, tratar água e entregar água na casa das pessoas ou nas indústrias, enfim, diferentes setores, e coletar e tratar os esgotos que são produzidos a partir da utilização dessa água. E além disso, o saneamento de forma mais ampla, que é o saneamento ambiental. E aí nós estamos falando de controle de enchentes, aí nós estamos falando de destinação dos resíduos, que é um assunto ainda que a Secretaria tem uma menor participação, porque os resíduos sólidos, o lixo urbano, é primariamente de responsabilidade dos municípios. Mas a Secretaria de Estado tem como função também apoiar os municípios na busca de soluções para a questão de saneamento, de água, de esgoto e de lixo. Esse ano a Lei 7663, que trata de política estadual de resíduos hídricos, completa 20 anos. A gente tem muito o que comemorar? Temos bastante que comemorar. A 7663, ela foi uma lei pioneira no Brasil. São Paulo é pioneiro em legislação de recursos hídricos. O que ela prevê? Ela prevê que a gestão da água, do recurso hídrico, seja feita de forma participativa, envolvendo as prefeituras, envolvendo a sociedade, envolvendo os órgãos do Estado. Existem 21 comitês de bacia hidrográfica. São 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos no Estado de São Paulo e 21 comitês de bacia. Que bom, mas com tanto recurso assim, por que tem tantos municípios ainda sem tratamento de esgoto? Porque o investimento em saneamento é um investimento caro. O Estado de São Paulo vem fazendo a sua parte, mas é um investimento que leva-se décadas para a gente conseguir chegar à nossa meta. A meta do governo de São Paulo é a universalização do esgoto no Estado de São Paulo. Nós já estamos universalizado a questão do abastecimento de água, estamos muito próximo dos 100% das residências abastecidas, e precisamos continuar trabalhando para manter isso universalizado. E precisamos universalizar a coleta e o tratamento de esgoto. A gente ainda não conseguiu abastecer, ter o abastecimento para a cidade toda, abastecimento de água. Mas a população também não para de crescer. Como equilibrar isso para que não haja racionamento de água? Olha, o abastecimento de água de qualidade, ele está muito próximo da universalização. Então não é que a gente não conseguiu abastecer a cidade toda. Existem algumas áreas, inclusive áreas de ocupação irregular, áreas de mananciais, onde a própria Sabesp é, por vezes, impedida e é proibida, pelos aspectos legais, de chegar com a rede de água ou de instalar um esgoto. Porque, na verdade, essas áreas, essas ocupações são em áreas de preservação permanente, que não poderiam ter uma área ocupada. Nós estamos muito próximo do abastecimento integral, da universalização do abastecimento, mas muito próximo mesmo. Hoje a gente tem aí praticamente 100%, então com 99%, muito poucas das casas no Estado de São Paulo não recebem água de qualidade. No Brasil, toda a água que é produzida nas estações de tratamento de água, 37%, quase 40%, é perdida na hora de distribuir para a população, por causa das redes inadequadas, antigas, e os investimentos que muitas vezes não foram feitos. No Estado de São Paulo já se reduziu essa perda para um nível bastante razoável, que é de 25% de perdas. Mas ainda existe espaço para reduzir isso para 12%, que é o planejamento que a Sabesp tem atualmente, para que a gente nos próximos anos consiga passar de 25% para 12%, e 12% é o nível internacional de perdas. Mesmo assim, a gente pode falar, é alto, mas é o nível internacional dos países desenvolvidos hoje, perdem em torno de 10% a 12% da água tratada. É possível esse recurso natural acabar com esse crescimento desordenado da população?
Olha, nós temos que passar a mensagem para a população que os recursos naturais, eles não são infinitos. Então, hoje, todos nós, a sociedade como um todo, se conscientizando disso, junto com o poder público, a gente pode sim racionalizar o uso e aí o risco vai ser minimizado ao extremo. O projeto Parque Várzeas do Tietê é uma estratégia de unir lazer à população e proteção ao rio. De que forma isso será feito e quais as principais ações desse projeto, Rogério? Serão mais de 230 quilômetros de ciclovia ao redor de toda a área, para quem quiser localizar. Pensa ali na barragem da Penha, pensa ali no Parque Ecológico do Tietê e pensa que nós vamos ter um parque com ciclovia, já tem inclusive uma parte grande lá feita da ciclovia, 18 quilômetros, e que vai envolver toda essa área de várzeas e 230 quilômetros ao redor, vai ser 230 quilômetros de ciclovia e todas as moradias, as pessoas que por razões históricas estão vivendo dentro da área inundável, elas vão ser retiradas para unidades habitacionais produzidas pela Prefeitura, pela SEAP, Secretaria da Habitação, junto com o CDHU, junto com o Governo do Estado. Isso é mais de 6 mil famílias envolvidas, né? E com isso a gente recupera a capacidade natural da várzea de contribuir para o amortecimento das cheias. As estações de tratamento da Sabesp dão conta da demanda? As estações de tratamento da Sabesp estão planejadas tecnicamente e cada vez esses investimentos têm sido maiores. Recentemente o secretário Edson Giriboni esteve com a presidente da Sabesp no Japão, já buscando financiamento para a fase 4 do projeto Tietê. Então elas estão sendo planejadas para buscar a universalização da coleta e do tratamento de esgoto, prevendo o crescimento populacional, prevendo tudo. Então mesmo o crescimento populacional tendo ocorrido nos últimos anos, a porcentagem de esgoto tratado é crescente. A cada ano, a cada 4, 5 anos, cada gestão das últimas gestões, a curva é ascendente. Cada vez nós estamos tratando mais, coletando mais e tratando mais os nossos esgotos. É possível se sujar a água, tratar, sujar a água, tratar, sujar a água, tratar? Ela sempre consegue ser limpa novamente? Olha, em tese sim, depende do que é essa sujeira. Se a sujeira é a carga orgânica que a gente acaba removendo, essa água na verdade, ela é reciclada. Quando a gente trata a água, nós estamos, na verdade, reciclando a água, removendo a carga de matéria orgânica dessa água e reutilizando essa água. Mas a do Tietê não tem mais jeito. É possível. O problema é que em alguns cursos d'água, como é o Tietê, não existe só carga orgânica. As indústrias em volta, né, que poluíram. As indústrias hoje, elas não são uma fonte importante de poluição. Não? Não são. Né? As pessoas têm até a ideia, na década de 60, 70, elas eram. Né? Mas houve um trabalho muito forte do governo do estado através da CETESB, e hoje as fontes de poluição industrial estão controladas. Mas o que acontece? Apesar de controladas, historicamente, uma parte desses metais pesados, de tudo que foi jogado no sedimento, ainda permanece no ambiente. Né? Então isso não é uma coisa que você, simplesmente porque você parou de poluir, você elimina, particularmente os metais pesados, enfim. Então, despoluir não é apenas tratar os esgotos hoje. É continuar controlando as fontes de poluição, mas também trabalhar com um passivo, que é uma dívida ambiental do passado. E isso a gente tem que ter, mas o rio se recupera. Nós trabalhamos, uma das linhas de trabalho da Secretaria de Saneamento é a recuperação. A gente acredita que é possível, na próxima década, avançar bastante em termos de qualidade da água no rio Tietê e no rio Pinheiros. Aliás, isso vai ser fundamental, porque enquanto a gente não conseguir avançar na despoluição do rio Tietê e do rio Pinheiros, não é possível bombear a água, por exemplo, do rio Pinheiros para as represas. Então não se pode fazer isso, porque você vai estar jogando uma água poluída na nossa caixa d'água, que são as represas Billings e Guarapiranga, que estão interligadas. Por outro lado, se tivesse um cenário de despoluição do rio Pinheiros e do rio Tietê, isso poderia ser ampliado
essa água que é jogada para as represas, e uma parte dessa água poderia ser jogada na usina de Henry Borden. Para quem desce para a Serra do Mar e vê aquela tubulação na Serra do Mar, sabe o que eu estou falando. Ali é uma usina hidrelétrica de geração de energia elétrica. E aquela água é importante para evitar a entrada da cunha salina e para melhorar a qualidade de vida na região da Baixada Santista. Só que nós não podemos jogar mais água do Pinheiros para lá, porque a água está poluída no Pinheiros, e portanto nós não podemos usar uma parte dessa água que poderia ser jogada para a Baixada Santista contribuir para o desenvolvimento da Baixada Santista. A mancha do rio Tietê já diminuiu bastante. Qual que é? Tem alguma estimativa de quando a gente pode sonhar com o Tietê limpo? Mantidos os investimentos atuais, nós vamos chegar até 2020 num cenário de uma melhoria da qualidade de água, inclusive nos rios da região metropolitana de São Paulo, muito grande. Então nós vamos chegar num ponto em que a gente vai começar a se preocupar realmente com a poluição difusa que eu havia dito agora há pouco. Para vocês terem uma ideia, tem um programa chamado Córrego Limpo, que a Sabesp faz para a Prefeitura de São Paulo. Já foram investidos, já foram despoluídos cerca de 100 córregos. E a previsão é de, em 8 anos, estender isso a quase a totalidade dos córregos do município de São Paulo e até alguns córregos dos municípios da região metropolitana. O que é o programa Água Limpa da Secretaria? O programa Água Limpa é o programa de investimento para tratamento, coleta e tratamento de esgoto em municípios com menos de 50 mil habitantes, que são municípios não operados pela Sabesp e que têm autarquias municipais, têm estruturas, departamentos municipais de água e que precisam de um apoio do Estado para conseguir coletar e tratar os seus esgotos. Você acredita que no futuro a gente consiga alcançar essa consciência da importância da água? Eu acredito que nós já estamos avançando bastante. O nível de consciência dessa geração que está vindo aí é muito maior, não tem nem comparação. E é lógico que isso vai se refletir nas políticas públicas, porque claro, eles serão os secretários de Estado, os prefeitos municipais, enfim, das próximas. Hoje muitas vezes os filhos dão bronca nos pais, né? Puxam a orelha porque eles aprendem na escola e levam isso para casa. Não é nem culpa tanto da população. Eles têm uma consciência disso. É que a gente ainda não tem o efeito disso porque essa geração ainda não está, enfim, não são um pai de família, uma mãe de família, mas já estão interferindo no pensamento da sociedade como um todo. Eu não sei se vocês têm visto as últimas pesquisas de opinião. A questão ambiental, o Brasil tem apresentado os maiores valores de conscientização ambiental na população como um todo. Recentemente teve uma pesquisa agora, acho que é questão de dias atrás, que mediu a posição dos brasileiros em relação a essa discussão do Código Florestal, que em última análise as florestas, as matas ciliares protegem os rios e a nossa água. Né? E surpreendentemente, não para mim, porque a gente percebe isso na conversa com as pessoas, mais de 80% dos brasileiros, né, não concordam com as mudanças no Código Florestal, isso tendo impacto na questão ambiental. Então, quer dizer, existe uma consciência ambiental crescente. O Brasil é que tem os maiores recursos naturais dos países emergentes. Nós temos uma grande possibilidade de fazer uma equação em que o desenvolvimento e a preservação estejam na mesma equação. Como você analisa a questão do BNDES conceder tanto dinheiro para a construção de estádio? Eu acho que numa análise de prioridades, aí, muitas vezes as escolhas poderiam ser melhor pensadas. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande ainda na área de saneamento ambiental e eu vejo que poder-se-ia investir mais na área de saneamento, né? E rever algumas prioridades, mas não me cabe dar palpite sobre o BNDES, que é um banco de fomento nacional. Boa sorte com o seu trabalho, obrigada por ter vindo aqui. Qualquer novidade, está convidado já para voltar e contar aqui para a gente, tá bom, Rogério? Nós que agradecemos. Legal. Conversei com o Rogério Menezes, secretário adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que estiveram aí com a gente assistindo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.